A guerra está mudando de figura, e a Ucrânia pode ter a chave para virar o jogo contra o Kremlin. Enquanto Moscou se desespera com a falta de tanques e recorre a táticas brutais, Kiev inova em silêncio, transformando o conflito em um campo de testes para estratégias revolucionárias. Cada dia revela uma nova faceta desse embate sem tréguas, onde a inteligência supera a força bruta e a resistência se reinventa. A Rússia está com as costas na parede. Seu arsenal de tanques, outrora imponente, se esvai a olhos vistos. As perdas são tão expressivas que nem a máquina de propaganda consegue disfarçar. Em apenas um mês, o país perdeu 1/10 de toda a sua frota de blindados desde o início da invasão. Os depósitos soviéticos, antes repletos, agora estão vazios em 80%. As fábricas não dão conta do recado, e o que chega à linha de frente são veículos improvisados, buguis, jipes e motocicletas, em vez de máquinas de guerra. A ofensiva russa degenerou em um massacre sem estratégia, onde soldados são jogados como carne de canhão, sem equipamento ou esperança. Mas o verdadeiro choque vem das táticas desumanas adotadas pelo Kremlin. Em vez de motociclistas, agora são kamikazes ocupantes, duplas de infantaria carregando mochilas cheias de TNT, cujo único objetivo é se aproximar das posições ucranianas e detonar explosivos antes de serem dizimados por drones. Não é guerra, é desespero. Como admitiu um comandante ucraniano, esses soldados têm uma expectativa de vida medida em minutos, são abatidos em grupo pelas drones antes mesmo de chegar perto. Uma estratégia que expõe a falência moral de um regime disposto a sacrificar vidas como se fossem peças descartáveis. Enquanto isso, a Crimeia, outrora cartão postal do turismo russo, se transforma em um barril de pólvora. A península, prometida como o paraíso da Federação Russa, virou um alvo constante. Ataques ucranianos ao ponte da Crimeia se tornaram rotina, com até 4 ofensivas por mês, paralisando o tráfego por horas. Turistas? Esqueça. Quem ousa visitar a região hoje enfrenta a sirene de alerta, restrições e o medo constante de se tornar uma vítima colateral. Não há liberdade, não há escolha e nem segurança, desabafa um morador de Yalta. A Crimeia não é mais um destino, é um fronte. E enquanto a Rússia insiste em exigir reconhecimento internacional pela anexação, a Ucrânia não cede 1 milímetro. Mas o que realmente está virando a maré é a engenhosidade ucraniana. Longe dos holofotes, centenas de oficinas clandestinas trabalham como um laboratório militar do século XXI, desenvolvendo armas inovadoras em tempo recorde. Cada ataque é uma atualização, cada detalhe é aperfeiçoado como em uma startup de tecnologia. Enquanto a Rússia joga bilhões em equipamentos obsoletos, a Ucrânia desmonta sistemas inteiros com soluções criativas, como a operação que destruiu uma esquadrilha inimiga explorando uma falha nas proteções das asas dos jatos. Não se trata mais de quantidade, mas de agilidade. E nesse jogo, Kiev está sempre um passo à frente. As drones são a prova disso. Responsáveis por 70% da destruição de equipamentos inimigos, elas se multiplicam em variedade e poder. A Ucrânia planeja usar mais de 4,5 milhões de drones só este ano, e o mundo todo, da OTAN à China, observa atento. Até a Renault, gigante francesa, negocia a produção de drones de combate em solo ucraniano. Montenegrinos também entram na jogada, desenvolvendo modelos capazes de carregar 27 kg de explosivos e voar por até 10 horas. A guerra do futuro já começou, e quem não se adaptar, perderá. E as trocas de prisioneiros? Um raio de esperança em meio ao caos. Centenas de jovens ucranianos, alguns capturados nos primeiros dias da invasão, finalmente voltam para casa. Entre eles, feridos graves, soldados que resistiram ao inferno da guerra. Zelensky confirmou: o acordo, negociado em Istambul, será feito em etapas, seguindo a fórmula 6.000 por 6.000. Mas as cicatrizes físicas e emocionais são impossíveis de apagar. E ainda há um último e sombrio capítulo, a troca de corpos, lembrança cruel de que, por trás dos números, há vidas interrompidas. Enquanto isso, a OTAN acorda para a realidade. O secretário-geral Mark Rutte soou o alarme: é preciso aumentar em 400% a capacidade de defesa aérea e antimíssil. Os ataques russos provaram que o terror pode vir do céu a qualquer momento. Se antes a aliança subestimava a ameaça, hoje não há mais espaço para ilusões. A Ucrânia não luta só por si, ela está redefinindo a segurança global. E o mundo? Assiste a tudo isso com um misto de fascínio e horror.
Trump flerta com a ideia de reconhecer a anexação da Crimeia, enquanto a população local vive sob cerco. Viktor Orbán some do radar, Kadyrol recua após um escândalo, e a Letônia investiga mais um caso de interferência russa. Cada peça desse quebra-cabeça revela o mesmo: a guerra não é só de tanques e mísseis, é de narrativas, resistência e, acima de tudo, de quem consegue se reinventar mais rápido. Se você quer entender o que realmente está acontecendo, sem filtros, sem atrasos, acompanhe as informações que chegam direto da linha de frente. Porque, no fim das contas, quem domina a informação, domina o campo de batalha. E a Ucrânia está provando que, mesmo contra um gigante, a inteligência pode ser a arma mais poderosa. Enquanto isso, em um movimento silencioso mas estratégico, Israel transferiu secretamente sistemas de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia, os mesmos que os Estados Unidos haviam fornecido anteriormente. Não é um detalhe qualquer, é um apoio que poucas vozes mencionam, mas que pode mudar o jogo. O próprio embaixador israelense na Ucrânia admitiu: "Esta é uma ajuda sobre a qual se fala pouco." E não é à toa. Enquanto isso, Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, se enreda em suas próprias contradições, apontando dedos para todos os lados como um jogador de xadrez que perdeu o controle do tabuleiro. Os britânicos, 100%, vocifera, como se a lógica ainda importasse quando o próprio jogo está desmoronando. E onde está o velho Orbán? O Viktor Orbán que conhecíamos, aquele que desafiava as sanções e se preparava para apertar a mão de Putin, desapareceu da noite para o dia. Em seu lugar, um premier que, em um piscar de olhos, virou o discurso de cabeça para baixo. Ontem mesmo, em entrevista à televisão francesa LCP, soltou frases que ninguém esperava: "Acredito que os russos só entendem a linguagem da força. A Europa precisa ser forte. Tivemos que checar 2 vezes para acreditar." Mas não parou por aí. Orbán foi além: a Rússia não pode vencer a Ucrânia, o que significa que não pode atacar a OTAN de verdade. Uma declaração que soa como um tiro no próprio pé da retórica pró-Moscou que ele mesmo alimentou por anos. Claro, logo depois, voltou ao script de sempre: a Ucrânia vai perder de qualquer jeito, precisamos de um acordo entre Moscou e Washington, como se Kiev e a Europa fossem meros figurantes nessa peça. Mas o estrago já estava feito. Até os russos devem ter se perguntado: quem é esse cara? E enquanto a diplomacia se contorce, a Rússia toma mais um tombão. Desta vez, literal. O aeroporto de Vnukovo, um dos principais de Moscou, afundou em água. Não foi uma tempestade qualquer, foi o colapso de um sistema que não aguenta nenhuma chuva forte. Teto desabando, pistas alagadas, voos cancelados, passageiros correndo como em um filme de catástrofe. Não é só um aeroporto inundado, é o símbolo de um império que sonha com novas conquistas, mas não consegue nem manter o teto da própria casa. Uma chuva, e tudo desaba. Não há como decolar, não há como voltar. Em Vnukovo, não é só o chão que está molhado, é o fundo do poço da estabilidade de Putin. Um escândalo em russo na Letônia. E falando em línguas, a Letônia está em chamas por causa de uma única frase. Alexei Roslikov, deputado do Seimas, o parlamento leton, soltou em pleno discurso contra a lei que proíbe o legado da russificação: "Somos mais." E o russo é a nossa língua, acompanhado de um gesto que dispensou qualquer diplomacia. Resultado? Expulso da sala e agora sob investigação do Serviço de Segurança do Estado, acusado de incitar ódio e, pior, de ser um peão de Moscou. As autoridades não estão brincando. Este pode ser o primeiro de muitos processos contra quem insistir em manter viva a sombra do passado soviético. A mensagem é clara: na Letônia, o russo não é bem-vindo, nem como língua, nem como bandeira. O Império Britânico perde a cara. Enquanto isso, um dos impérios mais antigos da Europa está prestes a viver uma revolução silenciosa. Na Inglaterra, 1 em cada 4 escolas já tem mais alunos não brancos do que britânicos nativos. Em dezenas delas, não sobrou nenhum. Os números, revelados pelo Telegraph, são implacáveis: com um fluxo recorde de migração, mais de 800 mil por ano, a demografia do Reino Unido está mudando mais rápido do que qualquer projeção. Até 2063, os britânicos tradicionais podem se tornar minoria em seu próprio país. E amanhã? Quem vai definir o que é ser britânico não serão os herdeiros de Shakespeare ou Churchill, mas aqueles que chegam hoje. As escolas reescrevem seus currículos, as ruas ganham novos nomes, as tradições são apagadas.
A Grã-Bretanha não exporta mais sua identidade, ela se agarra a ela com unhas e dentes. A questão já não é se haverá um ponto de ruptura, mas como ele vai terminar, em coexistência ou em guerra cultural. Sem dinheiro, com a comida mais cara. A propaganda pode gritar a vitória, mas a realidade é outra, a economia russa está afundando em dívidas. Os salários não pagos triplicaram em relação ao ano passado, 1,5 bilhão de rublos em atrasos, um recorde de calote. O setor mais atingido? A construção civil, onde operários trabalham em turnos intermináveis, sem poder voltar para casa, porque o patrão não paga, e as passagens já estão inacessíveis. Enquanto isso, o Rosta, o Instituto Oficial de Estatísticas, comemora, a inflação está caindo. Sim, claro. Só o shawarma, a comida do povo, subiu 39% em um ano, um acréscimo de 105 rublos no prato que já era barato. Isso quando o salário chega. Enquanto Putin constrói seu império de ilusões, os russos contam moedas e comem shawarma no fiado. Ou então se conformam com a narrativa de que em algum lugar, está pior. Os ancavalheiros da sorte são ucranianos. 2 marroquinos sonhavam com a Espanha. Subiram em um caminhão turco, escondidos entre a carga, certos de que chegariam à Europa. Só que o destino tinha outros planos. Quando as portas se abriram, não era Madrid que os esperava, mas Khmelnytsky, no coração da Ucrânia. O motorista descarregou a mercadoria, e eis a surpresa, 2 passageiros clandestinos, sem vistos, mas cheios de esperança. Polícia chamada, processo aberto. O plano era família, trabalho, sol. A realidade? Um comissariado militar e um curso acelerado de sobrevivência em tempo de guerra. Bem, tecnicamente, ainda é a Europa, só não há que eles imaginavam. O segredo das bananas, que os Estados Unidos não têm. Enquanto o mundo discute guerras e crises, o Congresso americano se envolve em uma batalha épica, por causa de bananas. A deputada Madeleine Den acusou a administração de taxar importações a ponto de a rede Walmart aumentar o preço do produto em 8%. A resposta do secretário de Comércio, Howard Lutnick? Quer banana sem tarifa? Plante nos Estados Unidos. Só tem um problema, os Estados Unidos não podem plantar bananas. O tweet seguinte foi ainda melhor, a América pode fazer muitas coisas. Mas cultivar bananas não é uma delas. No fundo, a briga esconde algo maior, as novas tarifas de Trump, que, segundo Dean, punem os americanos por cumprirem o crime de comprar produtos básicos. Em tempos de inflação, até a fruta vira símbolo de uma guerra comercial sem sentido. Os kadirovitas se desculpam, mas não aprendem. Mais um vídeo de arrependimento viralizou, só que desta vez não foi um padre ortodoxo, mas um dos homens fortes de Kadyrol. Apti Alaudinov, comandante do batalhão Akama, pediu desculpas, ao mesmo padre que havia chamado de idiota de Batina dias antes. O religioso, o egúmeno Gabriel, havia dito que muçulmanos podem massacrar ortodoxos por ordem de um mulá, e foi demitido por isso. Agora, Alaudinov recua, pelo respeito à idade, peço desculpas. Traduzindo, recebeu o recado de cima. Até na Chechênia, onde a lealdade a Kadyrol é lei, há limites para o que se pode dizer, especialmente quando se ofende os de casa. Mas a lição não dura. Ontem, ativistas ortodoxos exigiam que o padre fosse exonerado? Não. Reintegrado. E não por acaso. O padre Gabriel, monge, pastor, pregador, não fez mais que expor uma verdade inconveniente, a migração em massa de indivíduos unidos não pela pátria, mas por uma fé que, em certos círculos, se confunde perigosamente com expansão demográfica. Suas palavras, duras porém factuais, ecoaram como um alerta que as autoridades prefeririam abafar. Mas a Rússia ortodoxa não se cala tão facilmente. Eis que a procissão religiosa em Moscou, supostamente um ato de devoção, se transforma em manifesto político. Milhares de fiéis, cruz em riche, não pedem apenas pela alma do padre, exigem justiça contra a hipocrisia de um Estado que prega a unidade nacional, mas castiga quem denuncia suas fraturas. O recuo de Alaudinov não foi um gesto de humildade, foi a confissão tácita de que, neste jogo, a pressão popular ainda conta. Agradecemos a você, que chegou até aqui. Porque é na atenção de quem se recusa a engolir narrativas prontas que reside a esperança de mudança.
Cada comentário detalhado, cada compartilhamento, cada curtida que vai além do automatismo é um grão de areia contra a máquina da desinformação. Precisamos ser mais. Precisamos ser ouvidos. Por enquanto, é isso. Mas fique atento, as próximas notícias podem vir com o peso de uma sentença, ou o alívio de uma vitória. Até lá, e que as boas novas cheguem antes da censura.